Grande parte dos embarcadores e transportadores não consegue identificar qual é o tipo de CTE a ser emitido na sua operação. Então, vem com a gente nesse vídeo que nós vamos explicar quais são os possíveis tipos de conhecimento de transportes a ser emitido na sua operação, podendo você evitar todos os erros de emissão de documento fiscal. Olá, meu nome é Anderson Gandra, diretor da GR Assessoria Contábil e Tributária. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e o tema de hoje é quais são os possíveis tipos de serviços na emissão de conhecimento de transporte eletrônico, o CTE. Então, vem com a gente aqui porque a aula de hoje é muito bacana. Temos aqui os 4 possíveis tipos de serviços na emissão de conhecimento de transporte. O primeiro, que é o mais comum, é a emissão do conhecimento de transporte de forma normal, que nós colocamos lá no nosso CTE, o número 0. O segundo tipo de serviço é o subcontratação, que nós vamos explicar, redespacho intermediário e também o serviço vinculado ao multimodal, onde grande parte dos transportadores tem dificuldade de interpretar e na hora de emitir o conhecimento ele acaba tendo um ponto de interrogação. Então, vamos esclarecer para vocês cada um deles aqui de forma didática, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida da sua operação, ok? Então lá, quais são os possíveis tipos de serviço no CTE? O primeiro é o normal, utilizado para cobertar a prestação de serviços de transporte de uma mercadoria. Então nós temos a empresa que contrata uma transportadora e essa transportadora entrega esse produto ao destinatário final, uma operação comum. Você contrata uma transporte, ela emite o conhecimento com um tipo de serviço normal, na verdade lá, no momento em que você emite conhecimento de transporte, no seu sistema vai estar lá o número 0, e aí você identifica a sua operação, tributa se for o ICMS, se você for no lucro presumido ou no lucro real, e se for o Simples Nacional, você coloca no campo observação, empresas optantes pelo Simples Nacional. O segundo tipo de serviço é o CTE de subcontratação. Aqui acontecem algumas dúvidas. Preste bem atenção. No CTE de subcontratação é quando uma empresa contrata a transportadora A. Só que essa transportadora A, ela decide não fazer o transporte. Ou seja, ela contrata a transportadora B para execução de serviço. Temos um ponto de atenção aqui. A subcontratação só ocorre quando a empresa subcontratada ela faz toda a operação, seja da origem até o destino. E quando isso ocorre na sua operação, você está executando o transporte de forma subcontratada. Então, note bem, a empresa A ela é responsável pelo transporte porque ela que detém o contrato de prestação de serviço. E aí, nesta operação, alguns dos nossos clientes aqui têm algumas dúvidas se paga ou não paga o tributo, se ocorre uma bitributação. Aí a gente tem que se atentar a verificar a legislação para ver o que ela diz sobre esse tipo de serviço. Uma pergunta muito frequente que ocorre aqui no nosso escritório é quando uma empresa de transporte ela é subcontratada e a pergunta surge: a minha empresa foi subcontratada para prestar um serviço, eu preciso emitir o conhecimento de transporte eletrônico? Essa é uma dúvida. E aí a gente vai ter que ver a legislação de cada estado para verificar se cada secretaria vai exigir a emissão do CTE de subcontratação. Para esse exemplo aqui, quando a transportadora A ela emite o conhecimento, ela vai emitir com um tipo de serviço normal. A empresa B, ela vai emitir o conhecimento de transporte com um tipo de serviço subcontratada, que para o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a legislação prevê a obrigatoriedade do conhecimento de subcontratação. Significa dizer o seguinte: apesar de a transportadora A emitir o conhecimento eletrônico de transporte na modalidade normal para cobertar a prestação de serviço, a empresa B também deverá emitir o CTE de subcontratação vinculando ao CTE da empresa A.
Não se esqueça, você precisa verificar a legislação do seu estado para verificar se prevê essa obrigatoriedade. Eu apenas citei o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Mas vamos continuar a saber quais são os tipos de CTE ou tipos de serviço que envolve esta operação. Aqui a gente também tem um CTE de redespacho. E no redespacho ele pode se confundir por algumas vezes com subcontratação. É muito comum uma operação de redespacho, alguns transportadores emitirem um CTE de subcontratação. E também é comum na operação de subcontratação, alguns transportadores emitir como se fosse redespacho. Mas o redespacho ele só acontece quando a transportadora executa apenas parte do trajeto. Então vejamos aqui o caso de uma empresa que contrata uma transportadora e que essa transportadora contrata uma outra transportadora para entregar o seu produto ao destinatário final. Significa dizer o seguinte, vem comigo aqui, ó. Essa transportadora aqui contratada, por uma questão estratégica, ela decide atuar só em determinadas regiões do Brasil, por exemplo. Ela delimita atuar apenas na região sudeste. Significa dizer que para outros estados, ela detém a mercadoria, executa o transporte apenas de parte desse trajeto. E a outra parte do trajeto, ela coloca um transportador final. Mas, professor, por que isso não é um serviço de subcontratação? Lembra que eu falei que na subcontratação, a transportadora subcontratada, ela pega da origem até o destino. Para o caso de redespacho, isso não ocorre. Não ocorre por quê? Porque a transportadora, ela executa parte do trajeto. A segunda parte, ela é executada pela transportadora redespachada. E lembra você, se a sua empresa é do lucro presumido ou lucro real, o CTE de redespacho deverá ter destaque do ICMS. Essa também é uma grande dúvida na hora da emissão desse tipo de serviço. Então vamos agora para o redespacho intermediário. Essa é uma operação que pouco ocorre, mas pode ocorrer aí na sua transportadora. O remetente contrata uma transportadora, onde essa transportadora contrata um transportador intermediário, ou seja, ela até o transportador final, que o transportador final vai entregar o destinatário. Veja aqui nesse exemplo aqui, ó. Vem cá comigo aqui nesse exemplo aqui, ó. Percebe que nós temos a primeira transportadora a executar esse tipo de serviço aqui. É o CTE normal. Ela vai emitir o CTE acobertando até o destinatário final. Esse transportador, ele não vai entregar a mercadoria no destinatário. Ele fica no meio termo, por isso que nós chamamos de intermediário. E aí ele entrega ao transportador final, que esse tem a obrigação de entregar ao destinatário. Por isso o nome é chamado de redespacho intermediário. Em ambos os casos, deverá ter o destaque do ICMS nessa operação. Já sei qual vai ser a sua pergunta. Então, professor, provavelmente está ocorrendo uma bitributação aqui, porque a transportadora de início, ela paga o ICMS por toda a operação. E as duas outras transportadoras também destacam o ICMS, mas eu quero te fazer um convite, porque isso é assunto para uma outra aula aqui no nosso treinamento. Então, fica ligado que em breve nós vamos sanar essa dúvida para você. E para finalizar o tipo de CTE, nós temos o CTE multimodal. E aí também ocorrem algumas questões, algumas perguntas. Esse tipo de CTE vai ocorrer, ou seja, quando essa operação de transporte envolver mais de um modal. Então vejamos aqui num exemplo. Remetente da mercadoria enviou através de uma transportadora aquaviária, através de um navio, determinado tipo de serviço, que depois do navio vai para o transporte rodoviário de carga, que só após ele entrega essa mercadoria ao destinatário. Então nós temos aqui um CTE multimodal.
algumas pessoas têm muitas dúvidas em relação a como emitir o conhecimento de transporte nessa operação. É muito comum um operador logístico, principalmente aqueles que atuam nas zonas portuárias, cobrar o CTE aquaviário ou CTE multimodal por toda a operação e ele só fazer a parte do aquaviário, contratando um transportador para executar a parte do transporte terrestre. Preciso ressaltar a você que nesse caso aqui, nós estamos falando que essa transportadora, quando emitir o CTE, ela vai ter que vincular ao CTE multimodal nessa operação, ok? Então, muitos transportadores têm dúvida em relação a isso. Por exemplo, vejamos uma carga que vem lá do Mato Grosso do Sul e até o Porto do Rio de Janeiro. Chegando aqui, esse operador logístico contrata um transportador do Porto do Rio até Duque de Caxias ou qualquer outro município. Parte desse trajeto vai ser através do transporte rodoviário de carga. Então, isso está se tratando de um CTE redespacho. E esse CTE vai estar vinculado ao CTE multimodal. Mas você precisa ficar atento a tudo que a legislação diz a respeito e a todos os códigos fiscais que envolvem essa operação de forma detalhada. Se você tem alguma dúvida, em breve nós teremos um treinamento específico detalhando toda a sua operação. Então, para o CTE multimodal, é quando ocorre mais de um modal na sua operação logística. Mas, professor, eu não vou contratar nenhum tipo de transportadora, eu sou um operador multimodal. Eu vou fazer o transporte aquaviário e também vou fazer o transporte rodoviário de carga. Então você vai ter que, além de emitir o CTE multimodal, você também vai ter que emitir o CTE para vincular ao transporte terrestre ali, que é o CTE rodoviário de carga. Olá, se você curtiu esse conteúdo e tem dúvida ainda sobre esse tema, nós vamos deixar aqui um link abaixo, onde você poderá clicar nele e nós vamos te dar uma nota técnica explicando todas essas operações em detalhe, todos os códigos fiscais para essa operação, para que não haja nenhum tipo de dúvida e para que a sua operação esteja completamente acobertada. Então, clique aqui abaixo, que daqui a pouco nós vamos disponibilizar a você essa nota técnica. Gostou do conteúdo? Todas as terças e quintas nós teremos vídeos explicando diversas operações. Então, vem com a gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha com um amigo, porque a nossa missão é contribuir para o seu sucesso.